E aí vou passar a palavra ao desembargador Ricardo Tadeu para que faça a sua intervenção. Obrigado, Tereza. Bem, boa tarde. Queria inicialmente agradecer o convite para compor essa mesa. É uma honra mesmo, uma alegria. Esse tema é um tema que nos é caro, principalmente a nós que nos dedicamos às relações de trabalho como objeto da nossa atenção diuturna e profissional. Me interessei sobre o tema lá pelos idos de 2002. Na época, estava me preparando para o doutoramento aqui na Universidade Federal. E foi muito interessante. Naquela época, esse tema era bastante inusitado ainda. Vejam, nós estávamos no começo do século XXI e, de fato, não havia aprofundamento doutrinário ou, muito menos, jurisprudencial. A Marie-France Irigoyen escreveu seus primeiros trabalhos no final dos anos 80, início dos anos 90, então, final do século XX. Porque essa questão do assédio se tornou muito intensa justamente na época, me lembro, em que se estimulava a chamada reengenharia empresarial, a adoção dos métodos de ISO, qualquer coisa, ISO 9000, ISO não sei o quê, em que se buscava o erro zero, qualidade total. E havia mesmo essa expressão erro zero, como se o ser humano não fosse humano, né? Quer dizer, não fosse passível de expressar a sua condição ao trabalhar, né? A própria Previdência Social constatou um aumento exponencial de adoecimento mental e fez efetivamente a ligação do nexo entre esse adoecimento mental ao trabalho. O estresse, né, a síndrome de burnout, que foi justamente o ápice desse desgaste. O burnout é um esvaziamento da pessoa. É a chamada morte mental mencionada pela desembargadora Marlene. Os métodos de gestão podem imprimir o chamado assassinato psicológico, mental. A pessoa literalmente se esvazia, se queima, né, quando vitimada pelo burnout. E me lembro de ter lido algo muito interessante, Richard Sennett, né, num livro A Corrosão do Caráter, demonstrava claramente isso, quer dizer, a supervalorização do trabalho em detrimento das relações pessoais, das relações familiares, até da ética. O fim do caráter, dito por ele, como assim, o abandono da ética em prol do sucesso profissional que deveria vir a qualquer preço. Esse livro foi marcante para a minha formação, né? Também nessa mesma época, aliás, um pouco antes, Christophe Dejoux já verificava na França as questões de saúde mental no trabalho, falando em loucura no trabalho, né? Também sua obra clássica, demonstrando inicialmente a relação de invasão psicológica que a máquina perpetrava contra os trabalhadores. A máquina, segundo ele, invadia a psique e o corpo do trabalhador, que se sentia integrado na máquina. Por isso que, de vez em quando, a gente vê nos processos o cidadão enfiando a mão na engrenagem, com a máquina funcionando, porque ele quer ver resultado, esquece que a máquina não é ele. Enfim, esses gestos de loucura que acontecem no trabalho, muitas vezes, são resultado disso, dessa ideia de que o resultado, a meta tem que ser cumprida a qualquer preço, e o cidadão que é responsável por isso acaba se esquecendo da sua condição pessoal e a sacrifica em favor desse resultado. Eu não tenho muito a acrescentar do que já se disse aqui, mas só para ilustrar o que poderia ser uma referência que nós já temos no Brasil, tenho utilizado na segunda turma, e foi uma ideia que a segunda turma mesma adotou. Nós temos imprimido com aplicação analógica, extensiva, um texto nas nossas decisões que está na NR 17,
que cuida do trabalho no telemarketing, nas relações de telemarketing. Nessa NR17 há um anexo 2, que no seu item 5.13, eu até pedi para colocar, não sei, será que é possível? Se for possível colocar para as pessoas lerem, é legal. O item 5.13, então, da NR17, anexo 2, tem uma tipificação do assédio moral organizacional. O assédio moral organizacional foi um desdobramento do assédio moral constatado nas relações interindividuais, interpessoais, pela Marie-France Hirigoyen, pelo próprio Christophe Dejoux. Quer dizer, do assédio moral interpessoal, que é justamente a relação perversa entre o superior e o seu comandado, esse assédio moral interpessoal, desdobrou-se a ideia de assédio moral organizacional ou coletivo. Quer dizer, quando esse assédio interpessoal extrapola da esfera dos indivíduos e se verifica como método de gestão organizacional, você trata de um agravante. Eu me lembro que uma vez na segunda turma um advogado falou: não, mas aqui nós temos um assédio moral organizacional que é mais suave, é mais tênue que o assédio moral individual. Eu retruquei, quando tive a palavra, justamente o contrário. Quer dizer, se a empresa utiliza o assédio como forma de gestão, justamente ela assume para si um resultado muito mais grave. Se no assédio interpessoal ela já responde objetivamente por um ato de um preposto seu, isso já é grave. Mas se ela adota, ao contrário, a gestão por assédio como método, isso é muito mais grave. Então, isso é um fator que deve agravar a condenação em dano moral, etc. Então, essa NR17, anexo 2, item 5.13, traz exemplos do que seja o assédio moral organizacional. É claro que esse setor, a telemarketing, foi o primeiro em que isso se verificou com mais intensidade. A obtenção imediata de resultados vinha a qualquer preço. Então, estabelecerem-se métodos abusivos para a obtenção de metas caracteriza-se como assédio moral organizacional. Não que a meta em si seja um problema. Ao contrário, é claro que o gestor deve estabelecer metas e ter resultados em mira. Mas o estímulo abusivo à obtenção de metas, por exemplo, você está atingindo um resultado, quando começou a ficar bacana, legal, estou conseguindo atingir, muda, aumenta um pouco a meta, ou então, fulano foi melhor que o outro e teve metas mais eficientes, então vamos mudar a meta de todo mundo, porque, né, enfim. Isso é um método assedioso de gestão. Também, uma coisa absurda, mas que havia nesse setor, a utilização de adereços, objetos, porque o cidadão que era o pior tinha... Uma vez eu vi um caso, quando eu era procurador, assim, o cara ganhava o troféu abacaxi, quer dizer, colocavam na mesa dele um abacaxi porque ele foi o pior colocado na obtenção de resultados. É claro que a distinção de prêmios, valorizando quem foi o melhor, não tem problema, mas expor, quer dizer, a questão é exporem-se aqueles que não atingiram resultados convincentes para quem gere a empresa, isso sim, isso caracteriza assédio, segundo esse próprio normativo de que lhes falo agora. Quer dizer, então, a obtenção de metas não há problema, mas o estímulo abusivo à obtenção de metas é assédio organizacional. Essa história de adereços ou qualquer objeto que valorize aquele que foi muito bem colocado ou aquele que desprestigie aquele que não foi tão bem colocado, isso não é recomendável por esse normativo. E também, claro, a exposição de resultados. Você fazer ranking de resultados é considerado um método assedioso. Você não pode expor de forma vexatória aqueles que não estão agradando, né? Não aquele que se dá bem, você expor não há problema, mas você demonstrar que outros não foram tão bem não é adequado, porque isso mina a autoestima das pessoas. Ora, isso tudo vem se desenvolvendo. Eu tenho a impressão que a questão do assédio no trabalho é uma questão que não para, né? Não vai chegar a um ponto de maturidade tal que se esgote.
porque a questão de se afastar do trabalho, a agressividade é uma luta muito difícil, porque todos nós somos condicionados, e talvez os chefes que cometem assédio erram justamente porque tiveram pais que não souberam educá-los, que também foram violentos na maneira de educar. Então, eles reproduzem provavelmente o modelo que tiveram em casa. Há uma série de questões culturais que se projetam no trabalho e que não vão ser facilmente eliminadas, né? Mas não devemos esmorecer, quer dizer, esse é um desafio permanente. E cabe à Justiça do Trabalho agir como um órgão de referência, de indicação pedagógica de como devem se humanizar as relações no trabalho, sem tirar, é claro, com ingenuidade, com falta de verificação da realidade, a empresa como um locus de produção. Evidentemente que a empresa é um locus de produção e que deve agir assim. O tribunal também tem que atender metas, tem que dar jurisdição, etc., etc. Mas isso não pode ser pretexto ou justificativa para que o abuso, para que o acosso, né, essa palavra acosso é bastante interessante, seja um método legítimo ou minimamente tolerável para que essas metas ou resultados se concretizem. Era só isso que eu queria contribuir. Muito obrigado.